Após 2 noites, no verão de 1969, Los Angeles havia se transformado numa cidade com os nervos à flor da pele. Primeiro, a atriz Sharon Tate e seus amigos foram mortos em sua mansão de Brentwood. Depois, outro homicídio. Market owner Leo LaBianca and his wife Rosemary were found by their children stabbed and mutilated. There were parallels between this and the Bel Air murders. The word war was carved into LaBianca's chest, and death to pigs was smeared in the blood of one of the victims. The word pig had been scrawled in blood on the door of the Bel Air mansion, where actress Sharon Tate and 4 others were slain, but police said, despite the similarities, they do not believe the crimes are linked. Havia 2 investigações separadas, com cada equipe instruída a seguir suas próprias pistas e a partir do pressuposto de que as vítimas conheciam o assassino. As semelhanças, as coisas em comum deviam ter sido identificadas na hora. É chocante que a polícia não tenha feito isso. A única explicação lógica é que a polícia trabalhava de outra forma na época. Os grupos de detetives encarregados dos casos aparentemente não se comunicavam. Los Angeles police are saying little at this time about possible progress in solving the murders of actress Sharon Tate and 4 others. Frustrado com a falta de progresso semanas após os homicídios, o pai de Sharon Tate, um oficial aposentado da inteligência do exército, decidiu agir por conta própria, frequentando bares de Los Angeles em busca do assassino de sua filha. Meu pai trabalhava com a polícia, mas fazia sua própria investigação. O ramo dele era espionagem e contra-espionagem. Os amigos e Roman Polanski em Hollywood também se mobilizaram, oferecendo uma recompensa por informações sobre a morte de sua esposa. Ironicamente, Manson e 26 outros membros da família foram presos no Rancho Spahn por roubo de carros poucos dias após os assassinatos. Cercamos completamente um rancho de 80 hectares e prendemos todos que conseguimos encontrar. Incluindo Charles Manson. Eles tiveram de ser removidos à força do esconderijo e colocados junto com as outras pessoas que estavam sob custódia. Normalmente, quando fazemos prisões, especialmente de 27 adultos, alguém no grupo tenta fazer um acordo. Mas ninguém disse nada porque estavam com medo. Eu achava que estávamos prendendo um bando de hippies por roubar carros. E não fazíamos ideia de que 1 semana antes eles tinham matado 7 pessoas. Mas eles logo foram soltos. Não conseguimos provar quais dos 27 adultos tinham roubado os 2 veículos. E, por causa disso, o promotor distrital recusou o caso. Logo após as prisões, Manson transferiu sua família para um local mais remoto, o Rancho Barker, no Vale da Morte. Mas antes de partir, a família matou um funcionário do rancho, Shar Shea, supondo que ele tinha denunciado o roubo dos carros à polícia. Eles tiraram Shea do carro, bateram em sua cabeça e o esfaquearam. E jogaram seu corpo colina abaixo na beira da estrada. Quando a caçada aos assassinos de Tate e dos LaBiancas parecia estagnada, um caso não relacionado forneceu uma nova pista. O assassinato do músico Gary Hyman. Hyman era amigo da família Manson. Manson achou que Hyman tinha recebido uma grande herança e Manson queria o dinheiro de Hyman. Manson enviou Bobby Beausoleil, Mary Brunner e Susan Atkins à casa de Hyman. Eles o torturaram por 2 dias. E ele negou que tivesse dinheiro. Eles ligaram para Manson e disseram, ele não quer dar o dinheiro. Manson decidiu agir por conta própria. Manson levou uma espada. Ele cortou o lado esquerdo do rosto de Hyman e arrancou sua orelha. Então Manson disse a Beausoleil, você sabe o que fazer. Manson foi embora e mandou que Beausoleil matasse Hyman. Quando o corpo foi encontrado, havia palavras escritas em sangue na parede.
Quando os detetives de homicídios procuraram a polícia de Los Angeles para tentar informá-la que os assassinatos de Hinman, Tate e dos LaBiancas estavam relacionados, eles foram ignorados e nem quiseram ouvi-los. E, no fim das contas, estavam certos. O verão se tornou outono e os casos Tate e LaBianca continuavam parados. Então, a polícia encontrou Beausoleil dirigindo o carro de Hinman. Ele foi preso como suspeito pelo homicídio. Susan Atkins também foi presa pela morte de Hinman, delatada pela namorada de Beausoleil. Quando estava sob custódia, suas colegas de cela eram duas prostitutas de luxo. E Susan se gabou para elas de ter matado Tate e os LaBiancas. Então as duas acabaram ligando para o departamento de homicídios. Elas relataram o que Susan tinha dito e foi isso que resolveu o caso. Enquanto Atkins contava os detalhes sobre os crimes, a polícia planejava a invasão do novo lar de Manson no Vale da Morte. Mais uma vez, não por assassinato, e sim por roubo de carros. Mas desta vez, eles não seriam liberados. Eu jamais poderia ter imaginado que a minha investigação sobre roubo de carros poderia levar à solução dos casos Sharon Tate e LaBianca. The development of information from the two separate investigations of the Tate and LaBianca cases led detectives to the conclusion that the crimes in both cases were committed by the same group of people. A cidade de Los Angeles podia dormir em paz. Charles Manson e seu bando de assassinos estavam atrás das grades pelos assassinatos de Tate, Hinman e dos LaBiancas. Era o inverno de 1969. Los Angeles podia respirar aliviada. Charles Manson estava sob custódia. Acusado de planejar os homicídios de Tate, Hinman e dos LaBiancas. Agora, cabia à polícia e aos promotores reconstituir uma história inacreditável de morte e manipulação. When I was a child, I used to be crying and bitching, and the old man said, "Did you do the crime, boy?" And I'd say, "Yeah." And he'd say, "Well, shut up and do your time." Charles Manson era um ladrão de galinhas, um fracassado com o ego enorme e muito carisma. E ele convenceu um bando de garotos perdidos a seguir sua visão e a matar por ele. Ele passou a maior parte da vida em cadeias, reformatórios e prisões. A person that's raised on the street at 16 years old is generally about 55 in their minds. Era um indivíduo que cresceu aprendendo os truques da profissão criminal e utilizou isso em benefício próprio. My game is me. I'm king of God and don't mess with me. Ele voltou às ruas na época do amor livre e no auge do movimento hippie. As condições eram perfeitas. Manson saiu da cadeia num momento em que ocorriam mudanças na cultura jovem, permitindo que alguém como ele tivesse a chance de pôr em prática seu plano diabólico. All I want is the little girls. I love them little girls. Ele mesmo dizia, não nos chamem de hippies. Eles odiavam os hippies. Eles se autodenominavam slips, porque queriam escapar da influência da sociedade. Naquela época, em 1969, os hippies eram inofensivos, só queriam paz e amor. E Manson promovia ódio racial, roubo e morte. Ao
Ao investigar mais, a polícia descobriu que as frases escritas em sangue eram mensagens relacionadas na mente de Manson com músicas dos Beatles, que tinham a ver com sua visão do apocalipse. Eles tomavam LSD, ouviam um álbum branco e captavam a mensagem que os Beatles estariam mandando para os negros. Os Beatles diziam a verdade, o caos total vai começar. Era o nome que a família de Manson deu à revolução. A definição de Manson de caos total tinha a ver com uma visão totalmente idiota e preconceituosa de uma guerra racial iminente. De acordo com Manson, essa guerra ocorreria e seria vencida pelos afro-americanos. Mas, de acordo com aquele raciocínio falho dele, os afro-americanos seriam ignorantes demais para manter o controle da sociedade. Então a família Manson interviria para assumir o comando. As pessoas que participaram dos crimes, dos assassinatos de Tate e dos LaBiancas, acreditavam nisso bastante para matar pessoas inocentes. Na minha opinião, Charles Manson tinha um talento extraordinário. Esse talento era reconhecer outros sociopatas no meio da rua, identificá-los e conquistá-los. Nunca houve na história um bando de sociopatas agindo em harmonia de forma tão abominável. O julgamento de Manson começou em junho de 1970. Além dele, as garotas que participaram dos crimes também seriam julgadas. No julgamento havia repórteres do mundo inteiro. Estavam lá dia após dia relatando cada detalhe que acontecia no tribunal. Os promotores temiam que a defesa alegasse insanidade. The fact that someone has a twisted, bizarre, irrational mind does not necessarily mean he is insane in a legal sense. Insanidade é um termo legal. Significa que você não tem a capacidade mental para saber que o que está fazendo é errado. Charles Manson tinha controle o bastante de seu pensamento e comportamento para não ser considerado insano. Os advogados de Manson desistiram de alegar insanidade. Agora, Bugliosi tinha que ligar Manson à evidência encontrada nas cenas dos crimes. Seu plano era ligá-lo às palavras escritas em sangue. Quando as palavras foram encontradas escritas com sangue, eu disse, é o equivalente a encontrarmos as digitais de Manson na cena do crime. Mas o maior desafio para a promotoria era provar que Manson tinha sido o grande manipulador por trás de tudo. Eles faziam tudo o que ele queria. Na verdade, foi um fato importante que usei contra ele. Eu disse para o júri, estas pessoas não fariam nada sem a liderança e a orientação dele. You think you're still under the influence of Charles Manson? I definitely do. Paul Watkins, ex-seguidor de Manson, testemunhou que Manson pretendia deflagrar uma guerra racial. All of a sudden they got to do talk of revolution and killing and stabbing people and pigs and oh man, and it just kept building and building and he built it more and more. Linda Kasabian, que fazia parte da família Manson, era uma testemunha-chave da promotoria. Ela ficou de vigia nos 2 primeiros assassinatos. And she heard these horrible, horrendous screams coming from men and women, constant screams, pleading for their lives, coming from inside the residence. At that point, she ran up to the residence. She wanted the carnage to stop.